Olá, boa noite a todos os amigos do Jornal Correio dos Lagos. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. Meu nome é Everton Guimarães de Camargo, conhecido como Veto, morador aqui de Capão Alto. Já há mais ou menos 2 anos e meio que eu estou morando e trabalhando na China, mais precisamente na cidade de Shenzhen. No final da minha segunda temporada, que foi no início desse ano, eu vim de férias para o Brasil e tinha programado 30 dias de férias, que acabou se estender por quase 60, porque, como todos sabem, a China é o epicentro, né, onde começou essa pandemia do coronavírus, em Wuhan. Eu moro na cidade de Shenzhen, que é aproximadamente 1.000 quilômetros de Wuhan. Então, quando eu saí de lá, ainda em janeiro desse ano, não se falava muito nisso. Fui ouvir na primeira semana que eu estava no Brasil, que começou a ter conversa sobre um vírus que estava se alastrando, que tinha começado e coisa e tal. Enfim, como foi logo no início, tava aquele boom ainda do vírus, né, digamos assim, lá na China. Eu não pude retornar. Estenderam minhas férias por mais 30 dias. Mas em março, 16 de março, eu tive que retornar. Então é isso, a experiência que eu tive agora fora do país nesse momento, né, de crise mundial por causa desse vírus. É isso, foi em Hong Kong ali e pude presenciar e ver na prática, né, que se cada um fizer a sua parte, se cada um se cuidar e ter a atenção e os cuidados que o vírus necessita, né, essa atenção de todos, dá para se viver tranquilamente, dá para todos terem as suas rotinas, mas tem que ser geral, tem que ser todos fazendo a sua parte, né, se cuidando, usando as máscaras, tendo atenção todos os dias, se sentir algum sintoma, procurar sempre orientação. Mas é algo curioso, desde quando eu cheguei, desde quando eu cheguei no Brasil, agora de volta, eu cheguei em São Paulo, eu via pessoas trabalhando no comércio lá dentro de aeroporto, lá em lanchonetes e sem proteção nenhuma. Isso eu acho que hoje em dia já é inadmissível, né? Porque recebem muitas pessoas e essas pessoas que não se cuidam acabam prejudicando as demais. Então, todos temos que fazer a nossa parte, todos temos que colaborar, que eu tenho certeza que a gente sai dessa e a nossa vida segue depois tranquilamente. Olá pessoal, aqui quem fala é Miriam Caroline Gracietti, eu sou natural do interior de Anita Garibaldi. No momento vivo em Lisboa, em Portugal, já faz 2 anos e meio, e eu venho aqui atualizar um pouquinho vocês de como que está a situação devido ao coronavírus aqui em Portugal. No momento temos 24 mil infectados, 1.300 pessoas que já estão recuperadas e 900 mortes. Então vale aqui ressaltar que o número de recuperados já é maior que o número de mortes. Os primeiros casos que foram anunciados foi no dia 2 de março, foi na cidade do Porto, no norte de Portugal. Foi de um médico que esteve na Itália e de um senhor que esteve na Espanha. Desde então, os casos confirmados começaram a surgir de uma forma muito rápida. Logo em seguida, depois de 1 semana e meia, o governo já tomou atitudes, já decretou o estado de emergência, no qual restaurantes, bares, museus, academias, escolas estão todas fechadas. É obrigatório o recolhimento domiciliar, então as saídas estão muito restritas, somente para as necessidades básicas, que é para ir no mercado, que é para ir na farmácia, não pode ir acompanhado e é obrigatório o uso de materiais de proteção. Tem policiais 24 horas fazendo circulação na cidade toda. Então, é necessário que você tenha uma declaração do porquê que você está saindo de casa, se você está dando algum apoio para alguma pessoa idosa, para alguma pessoa do grupo de risco, ou se você está indo trabalhar. Se caso não tiver essa declaração, você pode ser multado.
E se por acaso você estiver contaminado com um vírus e não respeitou o isolamento social, você pode ser punido e pode aí pegar até 5 anos de prisão. As empresas estão tendo um apoio do governo, para quem teve ali uma redução no faturamento, desde que essas empresas não tenham demitido funcionários. Então, o governo ajuda com 70% do valor, de acordo com o contrato de trabalho. Além disso, todos os imigrantes que estavam ilegais, o governo decidiu regularizar. Assim, todos têm acesso gratuitamente ao sistema de saúde. Então, aqui teve muitos brasileiros que foram beneficiados através desse apoio. Além disso, já faz 45 dias que eu estou em quarentena. Isso realmente é muito entediante. Sei que é por uma boa causa, assim evita a disseminação do vírus. Eu aqui estou fazendo a minha parte. Espero que vocês também estejam e assim venceremos mais rápido essa pandemia. Obrigada e um abraço a todos. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, região dos Lagos. Hoje, dia 28 de abril de 2020. Eu me chamo Renata Eufani Rios, sou natural de Lages, Santa Catarina. Passei toda a minha infância em Nita Garibaldi, onde minha família ainda reside. E há 10 anos eu mudei para os Estados Unidos. Já morei em 3 estados diferentes e hoje eu resido na Carolina do Sul. A convite da jornalista Thaís, eu venho compartilhar com vocês como está sendo essa quarentena e as questões da pandemia do coronavírus aqui, né, no meu estado e nos Estados Unidos. Bom, como é de conhecimento de todos, os Estados Unidos é o país que tem maior número de casos confirmados. Até o dia de ontem, mais ou menos 960 mil casos e 53 mil mortes. Os estados mais atingidos têm sido Nova York e os estados arredores e também a Califórnia. Graças a Deus, o nosso estado não está no topo dos mais atingidos. Nós temos 5.800 casos confirmados aproximadamente e 180 mortes, né? O número de recuperados, graças a Deus, tem sido grande. O sistema de saúde dos Estados Unidos é de primeiro mundo, é excelente, mas sabemos que não existe, infelizmente, ainda uma vacina e nenhuma cura concreta, tá? Temos aqui exemplo de 2 casos muito distintos. Um rapaz de 32 anos, com toda a saúde, contraiu o vírus e infelizmente veio a óbito depois de 2 semanas hospitalizado. Já conheço outra pessoa de 63 anos, que é portador de diabetes tipo 1 e outras complicações de saúde, que também esteve hospitalizado, mas há 1 semana já está em casa e está bem. Então, o distanciamento social e as medidas de segurança pelos governadores ou pelo presidente tem sido o que está realmente ajudando a população a não contrair o vírus. Aqui, todos os comércios que não são sido essenciais estão fechados há praticamente 2 meses e vão continuar até o dia 15 de maio, né? Praias, parques, só está funcionando supermercados, farmácias e órgãos tidos como essenciais, com todas as medidas de segurança e também de distanciamento. A nossa realidade aqui também tem sido como no Brasil: se necessário sair, uso de máscara, de luva e continuar, né, com o distanciamento social. Infelizmente é algo que atingiu o mundo todo, é uma realidade e eu espero que você que pode, fique em casa, mantenha-se em casa, mantenha o distanciamento social, se proteja, use máscara e com certeza nós vamos sair dessa todos juntos. Que Deus abençoe. Um abraço. Olá a todos, me chamo Odilon Zanquete, residi no município de Abdon Batista e hoje vivo com minha esposa no estado de Massachusetts, aqui na região de Boston, Estados Unidos da América. Por aqui o primeiro caso do novo coronavírus aconteceu no início do mês de janeiro e de lá para cá o número de casos aumentou e muito. Hoje são cerca de 980 mil casos do novo Covid-19, com cerca de 55 mil mortes em todo os Estados Unidos da América. A região de Nova York é a mais afetada, são cerca de 300 mil casos apenas no estado de Nova York e a metade do número de mortes, aproximadamente 23 mil mortes apenas em um estado americano. Aqui no estado de Massachusetts são aproximadamente 53 mil casos com 2.700 mortes. Então, um número bem menor do que o estado de Nova York, mesmo o estado de Massachusetts sendo o terceiro com maior número de casos e também o terceiro com maior número de mortes.
perdendo apenas para Newark e também para New Jersey. E por aqui, a vida que segue, né? Assim como no Brasil, muito se faz para conter o vírus, uso de máscara, isolamento social e apenas os serviços essenciais funcionando aqui no nosso estado. Também como em todo o leste americano, né? Estado de New Jersey, Newark, New Hampshire, enfim, o leste americano é o mais afetado pelo novo coronavírus, né? Então, isolamento social, somente mesmo os serviços essenciais estão funcionando, supermercado, farmácia, assim como aconteceu no Brasil aí mais no início, né? Agora está acontecendo um certo relaxamento, né, por parte das autoridades, assim como acontece aqui nos Estados Unidos também. Alguns estados não têm tantos casos, é bem mais reduzido do que aqui na região leste, então as coisas já vão começando a fluir e a vida vai voltando ao normal para algumas regiões dos Estados Unidos. Falei em serviços essenciais, eu e também minha esposa trabalhamos em restaurante, né? Então a gente continua trabalhando com horas reduzidas e também tomando todas as precauções, usando máscara e se cuidando, né? Tendo um certo distanciamento das pessoas para evitar contrair esse vírus, que se assemelha muito com a gripe, né? Ataca mais as pessoas que já têm alguma vulnerabilidade e também pessoas idosas com problemas de saúde. Mas, como ele não tem cura, não tem vacina, então todo cuidado é pouco, né? A gente não sabe, talvez a gente possa ter alguma coisa que possa estar se agravando aí com o vírus, então todo cuidado é pouco para evitar contrair. E então, era essa a minha mensagem. Agradeço a atenção de todos e um abraço à minha querida terra de Abdom Batista, Anita Garibaldi e toda a região dos lagos. Muito obrigado. Boa tarde, sou Osmar Jesus Freschi, sou natural de Anita Garibaldi, morei em Anita até antes de onde estou morando atualmente, São Bonifácio, província de Verona, Itália. O vírus chegou aqui no dia 30 de janeiro desse ano, 2020, mas como tem muitos chineses por aqui, provavelmente já estivesse por aqui antes esse vírus. Com relação ao número de casos, até o dia de hoje, dia 3 de maio de 2020, casos positivos, 100.704. Número de mortes, 28.710. E número de pessoas que se recuperaram, 79.914. Com relação às medidas adotadas aqui para conter o avanço do vírus, estão a quarentena, o uso de máscaras e luvas e o distanciamento de no mínimo 1 metro entre as pessoas, quando, por exemplo, vamos ao supermercado fazer compras. As empresas que ficaram abertas aqui basicamente foram supermercados, farmácias, hospitais, além de empresas que produzem alimentos, como por exemplo o setor agrícola, há outras empresas que produzem alimentos, fábricas, e também fábricas do setor de saúde, produção de máscaras, luvas, medicamentos, etc. Essas aí, basicamente, que foram mantidas abertas. Nós aqui vamos recomeçar o trabalho amanhã, dia 4 de maio, depois de 40 dias em casa, nessa quarentena. Tem novas exigências, como por exemplo, verificar a febre quando se inicia o trabalho e também na hora que terminamos o trabalho, a hora que saímos para voltarmos para casa, verificar de novo a febre. Mas os números de casos aqui estão diminuindo bastante. Esperamos que tudo corra bem. Um grande abraço a todos. Olá, meu nome é Isabela Matos, eu sou natural de Anita Garibaldi, mas estou morando em Seul, a capital da Coreia do Sul, e eu vou falar um pouco sobre como está a situação do coronavírus aqui no país. Bom, o primeiro caso de coronavírus que apareceu na Coreia do Sul foi no dia 20 de janeiro, mas só começou a tomar grandes proporções a partir do dia 19 de fevereiro, que foi quando teve um surto no sul do país. De acordo com as informações repassadas hoje pelo governo sul-coreano, a Coreia do Sul tem até agora 10.774 casos, 248 mortes e 9.072 pessoas curadas. Hoje o país registrou somente 10 casos. Bom, aqui na Coreia não está tendo quarentena, as pessoas podem sair normalmente de casa, porém, desde o primeiro caso, o governo coreano ele tomou medidas que agora servem até como exemplo para outros países.
Como, por exemplo, algumas dessas ações que ajudaram a Coreia a diminuir os casos foram testar muitas pessoas em um curto período de tempo, onde eles chegaram a fazer 20 mil testes por dia para conseguir conter essas infecções, rastrear as pessoas infectadas e enviar alertas através do celular. Assim você pode saber se uma pessoa infectada esteve em determinado lugar e evitar ir para esses lugares. A transparência do governo foi essencial para a população ficar bem informada. Eles passaram todas as informações possíveis, foram muito transparentes quanto a isso. E o ministro da Saúde ele chegou a fazer, ele está fazendo até 2 conferências por dia para falar sobre as atualizações nos casos. E eu acho que o mais importante foi a consciência da população de que quanto menos sair, melhor. Os sul-coreanos, eles respeitaram muito a quarentena voluntária, muito mesmo, bem como o uso de máscaras e manter a distância de outras pessoas, enfim, todas essas recomendações da OMS. As escolas e as universidades, elas estão fechadas desde o início da pandemia, então eu estou tendo aulas online. Alguns lugares turísticos seguem abertos, bem como restaurantes, bares, cafés e lojas, mas também não é todo lugar. A maioria dos eventos foram cancelados e alguns parques fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Na maioria dos lugares eles pedem que você use máscara e continue com a máscara dentro dos lugares e passe álcool gel nas mãos. E eles também estão medindo a febre na maioria dos prédios, prédios do governo, shoppings. E como a Coreia é um país super moderno, eles têm câmeras térmicas em vários lugares, como, por exemplo, no aeroporto. Enfim, o governo coreano ele tem tratado esse assunto com muita seriedade e também investiu muito para conseguir conter o vírus rapidamente. E aparentemente está dando certo. Então, esse é um momento muito delicado e por isso que é tão importante que as pessoas respeitem, tenham consciência e fiquem em casa se puder. Lavem sempre as mãos, usem máscara, sigam as recomendações da OMS, que são as mais acertadas no momento. Tomem todas as medidas possíveis para evitar que esse vírus continue se espalhando. E quanto mais as pessoas ajudarem e tiverem consciência disso, mais rápido isso vai acabar. Então, só assim as coisas vão poder voltar ao normal aos poucos.